Fala galera, está no ar mais um programa Juventude em Foco e hoje nós vamos falar sobre cultura popular. E como convidado nós temos aqui o professor Jefferson. Vai ser um papo super interessante, acompanhe conosco, deixe o seu like, deixe o seu comentário e ative o sininho. Para iniciarmos o nosso programa, vamos conversar com o professor Jefferson. Vamos conhecer um pouco do professor Jefferson, né, um pouco da sua trajetória e como ele chegou até no meio artístico, né? Ok, primeiramente boa noite a todos, né? Olha, se eu for falar, a trajetória é um pouco longa, vai demorar bastante, mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Primeiramente, parabenizar pela iniciativa, né? A gente precisa de algo assim nesse município, né, que possa divulgar os artistas, que possa divulgar os fazedores de cultura deste município, né. Iniciando assim por onde eu andei na cultura, que eu lembro, foi quando eu iniciei o meu trajeto no teatro. Creio que foi o meu primeiro ramo que eu participei. Ainda na época que eu participava de grupo de jovens da igreja, tá? A igreja ela acabou me ajudando muito no sentido de que eu era muito tímido, então os grupos de jovens tinham na época, né, tinha a questão do teatro, tinha a dança, e eu acabei indo me engajando aos poucos nesse ramo teatral e aos poucos fui perdendo um pouco a vergonha que eu tinha, e depois disso eu comecei a ir para outros setores culturais, né, da sociedade aqui de Breves, e para aí eu fui para dança, fui para a parte da música, e posteriormente hoje o professor Jefferson hoje, né, é presidente da quadrilha mais antiga que nós temos aqui na cidade, que é a Roceira do Marajó, né. Eu faço parte do único grupo que está atuante, que toca carimbó, né, não é, que toca, e temos também o corpo de dança, né, do carimbó. Eu faço parte do grupo Canauã Marajó, tá, que é o único que ainda toca o ritmo carimbó aqui em Breves, e já fiz parte, né, de grupos de teatro como o Aruãs, que atualmente ainda é o responsável, o professor Chita, né, um grande abraço aí, Chita. E também aí o grupo Quarta Parede, que eu cheguei a participar com eles, pois nos conhecemos ainda na época que foi feito o filme aqui de Breves, né, Breves e a Persistência de um Povo, os Breves e a Persistência de um Povo, e eu participei com muitos dos que estavam ali, que fazem parte hoje do Quarta Parede, né, inclusive aí o amigo David, ou Davi, né, como muitos chamam, é um grande abraço aí também, né, fazendo parte. Agora, mais na adolescência eu fui dançarino de carnaval, né, comissão de frente lá que a gente tava lá, inclusive o Assis hoje é um dos grandes dançarinos aqui da cidade, também fez parte, tá, dentre outras pessoas que hoje fazem a dança aqui em Breves, né, dançarino de carnaval. Teve uma época também que já fui meio cantor das noitadas aqui de Breves. Tá? Fui um pouco de tudo nessa cidade, um pouco de cada coisa eu participei, mas é claro, sempre participava daquilo que fazia bem para mim, fazia bem para as pessoas que estavam ao meu redor, né? Aquela cultura que a gente fala, uma cultura sadia, né? Que hoje em dia a gente sabe que a cultura sadia ela está um pouco de lado, né? A gente sabe que é a questão as culturas de massa, onde tem aquela situação de incluir bebida em tudo, né? A gente sabe que existe, né, que é o necessário, porque existem as pessoas que precisam sobreviver disso, né, mas também existe a cultura sadia, que é o que hoje em dia a gente mais sente a falta, né, uma cultura familiar. O teatro ele fazia parte disso, né, aquela cultura onde a pessoa ia para lá com a sua família para ver algo interessante. Eu lembro muito bem de um grupo também que eu adorava, né? Não cheguei a fazer parte, mas eu gostava bastante, que era o grupo do Atrás de Comédia, né? Que tem lá o Joed também, que era
um ótimo ator, e eu tenho uma lembrança muito, muito grande deles, né, fazendo teatro. E a minha vida foi assim, né, um pouco em cada setor cultural desse que eu acabei falando aqui, aqui no município, né? Muito bem, né? E a iniciação no teatro ela é muito importante, né? Praticamente todo mundo que faz cultura, que está na área da cultura, em breve começou pelo teatro, né? Então, professor, qual é essa importância do teatro em si no movimento, não apenas no movimento artístico, mas para a juventude em si? A questão do teatro, ele te ensina valores, né? Te ensina a perder a vergonha, porque tu vai estar criando um personagem ali, você não é você vai criar um personagem. Então isso é muito importante. Então as pessoas geralmente que sentem um pouco de dificuldade na hora de se expressar, então o teatro faz com que ele crie um personagem e ali ele perca aquele medo de falar, aquele medo de se expressar. Não só a expressão verbal, mas a expressão corporal também. E a juventude, a gente sabe que necessita de algo assim para que possa mostrar o seu talento, vamos dizer assim, né? E o teatro, ele é uma das formas do jovem criar uma visão, né? Uma perspectiva, né? De melhorar a sua autoestima, né? Porque aconteceu comigo, né? O teatro me ajudou e tenho certeza que ajudou muitos também que hoje tem outros tipos de trabalho, mas que de início participaram muito das peças teatrais, tanto nas igrejas quanto nas escolas, né, que nós tínhamos também, né? Hoje em dia nós não temos mais, né, esse teatro nas escolas, mas na época nós tínhamos muito. Isso ajudava bastante os alunos, né? Eu, que sou professor, eu sei o quanto o teatro permite que o aluno possa se desenvolver também dentro da escola, né? A diferença que traz para a vida dele é muito positiva. Muito bem, né? E como nós estamos falando de cultura popular, ninguém melhor que o professor Jefferson, né? Que já contou um pouco pra gente sobre a sua história, sua trajetória. E ele falou muito sobre a questão do carimbó, do grupo dele, que é o único grupo que ainda toca carimbó em Breves. Conta um pouco mais pra gente, professor, sobre o grupo de vocês. O grupo Canaã Marajó, na verdade, a gente começou esse trajeto posteriormente ao grupo Os Intrusos, né? Os grupos Intrusos foram um grupo que tinha aí basicamente mais de 30 anos de história aqui no município e que era o grupo que tocava carimbó, né? Nós temos aí o grupo Nhangaíbas, né, que é o grupo de dança aqui de Breves, e nós tínhamos os grupos aí que tocavam, no caso, o único grupo que eu lembro, né, que tocava carimbó, que era Os Intrusos, né, comandado aí pelo seu Máximo Barreto, né, o seu Machado, né, que eram as pessoas que levavam aí o carimbó. Eles tocavam um pouco de tudo, né? Às vezes as pessoas estavam comemorando alguma coisa, algum aniversário, eles chegavam de penetra, já começavam a tocar o carimbó, tocar um samba, e foram conhecidos como Os Intrusos, porque eles não precisavam de convite para tocar, né? Então eles iam. Então os Intrusos, eles foram basicamente os pioneiros nessa arte, né, de tocar o carimbó aqui. E como eles já estavam numa idade já que estavam parando, e nós que gostávamos muito de ouvir e gostávamos também de estar presente com eles, nós acabamos também criando um grupo para dar prosseguimento aí a essa arte que a gente sabe que é importante aqui no município. E a gente não pode deixar acabar, né? A gente espera muito assim que outras pessoas venham a valorizar, né? Outras pessoas venham a fazer parte também conosco aí desse ritmo, que é um ritmo nosso, que é um ritmo paraense, e que a gente sabe que a dificuldade para manter ele vivo é grande, tá? Hoje em dia nós temos aí o carimbó como um patrimônio material brasileiro, né? Então você vê a importância que é esse ritmo paraense. Porém, a gente sabe que a dificuldade é muito grande. Então nós tínhamos essa consciência de que não seria fácil a gente fazer carimbó. A gente precisa de cantores, né? Eu estou improvisando na voz lá, eu não sou o cantor, né? Eu toco um violãozinho ali, mas a gente precisa de cantores, tá? A gente precisa de dançarinos também, né? A gente sabe que é importante. E a gente iniciou com esse pensamento. Os Intrusos já estão se aposentando, então a gente não pode deixar
morrer esse ritmo. Então a gente vai dar continuidade e é isso que nós estamos fazendo hoje. Há aproximadamente 5 anos atrás iniciamos esse projeto do carimbó com o Canaã Marajó. Nós temos músicas próprias, né, autorias do grupo mesmo, tá? E infelizmente a gente sabe que a dificuldade para manter o carimbó e para fazer as gravações das músicas são grandes, né? Tanto é, nós ainda não fizemos as gravações ainda, mas a gente busca futuramente ter aí, lançar o nosso CD de carimbó, aquele carimbó regional, aquele carimbó brevense aí, tá? Pois que amam essa cultura, pois que gostam e curtem aí o carimbó raiz aqui, o nosso carimbó pau e corda aqui, aquele carimbózinho básico que nós sabemos que é importante, né? Não só para nós que vemos aqui, né, em breves, mas para o nosso estado, né, que esse ritmo é nosso. E é um ritmo que tem muito da identidade marajoara também, né? Então o carimbó ele traz um pouco dessa raiz cultural local, né? Do local do Marajó mesmo. Intenso em Soure, Salvaterra, são 2 municípios onde o carimbó ainda se mantém, ainda um forte movimento cultural. E aqui em Breves, professor, qual a sua visão que ocasiona a desvalorização dessa arte? A questão da desvalorização, na verdade, né, é mais por questão de incentivo mesmo do poder público, né, que se a gente for parar para analisar aí os últimos anos, né, a gente não teve assim um incentivo do poder público com relação ao carimbó. O carimbó é só uma das artes, né, que também sofrem com essa falta de incentivo. Porém, a gente sabe que é importante. Por que a gente sabe que é importante? Porque quando vem presidente aqui, chama-se as pessoas que tocam carimbó ou que dançam carimbó para apresentar. Quando vem ministros aqui, chama-se as pessoas do carimbó. Quando vem alguma celebridade, alguma pessoa de fora, aí chama-se os que tocam carimbó, né? Porém, quando eles vão embora, se esquece, né? Então, parece que a gente só é importante quando chega alguém de fora aqui. Só, né, para mostrar que tem mesmo, sim, né? Mostra-se, tem essa ilusão, né? Poderíamos ser mais fortes aqui com relação a esse ritmo? Sim, com certeza poderíamos ser. Porém, a dificuldade para quem faz carimbó sabe como é difícil você manter um ritmo que não tem uma valorização por parte daqueles que têm as condições necessárias para valorizar, né? A gente tem a valorização por parte daqueles que lutam para manter, aqueles que gastam aquilo que não tem para manter esse ritmo, mas aqueles que a gente sabe que tem uma condição mais acessível, que podem fazer algo mesmo de forma mais abrangente para mostrar realmente o que nós temos aqui, a gente sabe que a gente não tem esse apoio, né? Infelizmente, né? Breves aqui é uma cidade que, se você for ver dançarinos de carimbó, nós temos excelentes dançarinos de carimbó aqui nessa cidade. Nós temos excelentes músicas, nós temos o grupo aí de Engaíbas que está aí há aproximadamente 30 anos levando o carimbó também aqui. Então nós temos essa base, porém falta-se a valorização, tá? Então a gente já conta com aqueles que gostam, que amam o carimbó aí para dar essa força pra gente, tá? Que com certeza a gente vai dar muito orgulho ainda para essa cidade, para aqueles que amam o carimbó através das nossas músicas e através da persistência que a gente faz, né, e que a gente tem para não deixar esse ritmo se acabar nas nossas mãos. Inclusive nós temos um jovem que escreveu uma música, né, a Ruiva Cor de Miriti, que é o Ezequiel Sardinha. Inclusive está no YouTube, tá? Você pode acompanhar lá o carimbó dele, é uma letra muito bonita, muito regional mesmo. E ele usou essa ferramenta digital para divulgar a arte dele, justamente pela falta de incentivo do poder público, né? Então, nós estamos vivendo num período de pandemia onde as mídias sociais elas estão muito fortes. Então a pergunta é direcionada a esse sentido, né? Em que ponto propagar o carimbó nesse período de pandemia? É assim, o carimbó, né, ele tem a sua importância. O carimbó ele vai retratar o dia a dia, né? As letras do carimbó ele retratam o dia a dia, retratam a beleza, né? A beleza natural, a beleza humana, né? Do povo marajoara, do povo paraense, do povo amazônico, tá? Então as letras do carimbó, elas são letras que realmente retratam e remetem você, trazem você
para um pensamento assim de que a gente não vê em outras músicas, por exemplo, né? Um pensamento mais regional mesmo, né? Você vai falar das matas, você vai falar da morena, você vai falar do sorriso da morena, você vai falar das coisas lindas que nós temos aqui no Pará, vai falar dos nossos rios, vai falar das nossas frutas, tá? Vai falar do dia a dia do ribeirinho, vai falar do dia a dia do povo amazônico. Então nós temos aí, se você for parar para analisar realmente as letras do ritmo carimbó, tem muitas letras que vão retratar o dia a dia mesmo das pessoas que são trabalhadores, das pessoas que lutam para sobreviver aqui na nossa região. Exatamente, né? E são letras que estão realmente ligadas à nossa realidade, ao nosso dia a dia. Por isso o carimbó ele precisa ser tão valorizado, né? Não apenas o carimbó, mas todas as artes, né? Quando se fala de cultura popular, a gente engloba todo tipo de arte. Então, professor Jefferson, explica um pouco mais pra gente o sentido e a importância da cultura popular não só para a juventude, mas para a população em si. Tá, a cultura, ela é importante, né? A gente sabe disso, né? Nenhuma sociedade vive sem cultura. E nós que fazemos parte dessa cultura popular, que nós vivemos a dança, que nós vivemos o teatro, que vivemos a música, tá? A gente sabe que cria-se um ser humano melhor, vamos dizer assim. A gente que tem aquela ideia de querer mudar, de querer fazer algo bom pela sociedade, se a gente quer ter uma sociedade melhor futuramente, a gente tem que ter esse pensamento de que a gente precisa valorizar e a gente precisa ter dentro dessas culturas cada vez mais jovens, porque hoje em dia a criminalidade, a gente sabe que tomou conta basicamente da sociedade, e quanto mais pessoas tiverem atreladas a esse tipo de arte da cultura popular, pode ser dança, pode ser o teatro, pode ser a música, né? Pode ser tudo aquilo que faz bem para a sociedade, né? As coisas boas que a gente tem, o lado bom da sociedade, a gente tem que incentivar os jovens a fazerem parte, tá? A gente sabe que é difícil, mas como esse projeto de vocês, por exemplo, aqui, é um projeto que vai remeter a muitos jovens pensarem, refletirem sobre o que eles estão fazendo e o que eles podem fazer em prol da sociedade. Você que está nos assistindo, né, pode procurar algum grupo de teatro, você pode procurar algum grupo de dança, você pode procurar algum grupo de artesanato, tá? Porque nós temos muitos profissionais aqui nessa cidade e temos muitas pessoas que querem e gostam de trabalhar com uma cultura popular. Porém, às vezes, você não tem um espaço adequado, você não tem acesso, né, a esse tipo de atividade, né? Então procurem aqui na nossa cidade mesmo, na cidade de Breves, procurem as pessoas que fazem aquilo que você gosta, né? Se você gosta de dançar, procurem as pessoas que com certeza vão lhe receber de braços abertos. Então a cultura popular, ela é importante, principalmente para a gente divulgar para a juventude, uma juventude que é muito ociosa, uma juventude que hoje vive na internet, no mundo da internet, né? A gente sabe que a situação hoje, a gente perde, né? Muitos pais perdem os seus filhos para um celular, né? Então até mesmo um recado para os pais, né? Que possam incentivar os seus filhos a praticarem uma atividade para que possa sair um pouco daquele mundo online, daquele mundo virtual, para virem para o mundo real, esse mundo que a gente pensa que a gente pensa em ter um trabalho assim para o futuro. A gente pensa, vamos dar um futuro melhor para os nossos filhos. Mas como eu vou dar um futuro melhor para os nossos filhos muitas vezes, se eu não faço a minha parte, né? Não incentivo as pessoas a prática, né, da dança, a prática da música, a prática da arte, as artes plásticas, as artes cênicas, tá? Então a gente sabe que é importante isso, o incentivo, não só por parte dos jovens, mas incentivo por parte dos pais, né? Os pais são importantes, né? Eu lembro muito bem que a minha mãe me incentivava bastante, a minha mãe ia comigo, me levava nos ambientes, às vezes eu ia praticar um teatro, a minha mãe me levava, ia praticar um esporte, a minha mãe me levava. Então os pais, eles são importantes nesse momento. Então a juventude, ela precisa ser direcionada também. O jovem por si,
ele muitas das vezes ele não tem uma direção. Então o adulto às vezes precisa direcionar esse jovem para alguma atividade, né? Aí está a importância dos pais, né? Incentivarem. E a gente sabe que realmente todo aquele jovem que entra no mundo da cultura, a gente sabe que vai ser uma pessoa melhor futuramente, porque ali ele vai aprender valores que fora dali ele pode não aprender, né? Ele vai aprender valores que um amigo dele que está no mundo do crime não vai ensinar, né? Então ali é um grupo de pessoas que realmente se preocupam com o social, né? Todos aqueles que fazem cultura aqui nessa cidade, eu tenho certeza que se preocupam com o social, se preocupam em dar um futuro melhor para a geração que está vindo aí ainda. Muito bem. A gente vê que, apesar da desvalorização por meio de investimentos políticos, né, por meio de investimentos financeiros, a gente vê ainda um grande número de jovens adeptos às diversas artes, as danças, teatro, né, basta apenas um incentivo. Então, nesse período de pandemia, onde todo mundo ficou recluso em casa, qual seria, professor, na sua visão, o maior desafio para manter a arte viva ainda e incentivar a juventude a praticá-las? A gente sabe que a gente tem que se adaptar, né? A adaptação ela é necessária. Então, o maior desafio é essa adaptação, né? A gente sabe que você fazer uma arte para um público é uma coisa. Agora, você fazer uma arte assim, sem saber quem é que vai estar lhe assistindo, sem saber quem é que vai estar lhe vendo, é uma outra situação, né? Então, a gente sabe que a adaptação ela é o foco principal, né? Muitos se reinventaram nessa pandemia, muitos criaram meios para demonstrar. Teve o lado positivo, por quê? Porque você não vai mais estar restrito apenas àquele seu local, né? Você não vai estar restrito apenas à sua cidade, você vai ampliar o seu horizonte, você vai ampliar o seu leque de possibilidades de pessoas lhe verem. Tá? Então essa readaptação, essa reinvenção da dança, essa reinvenção do teatro, ela teve o seu ponto positivo, né? Então isso a gente tem que levar em consideração, porque hoje nós podemos observar que a internet ela virou uma ferramenta fundamental nesse período da pandemia, né? Hoje em dia a gente sabe que os trabalhos que eram feitos apenas em uma sala, apenas em um lugar onde englobava, poucas pessoas, a gente sabe que agora com a internet, com as redes sociais, você pode englobar, você pode ser visto por milhares e milhões de pessoas, né? Então esse foi um dos pontos, né, que a gente tem que levar em consideração. Inclusive foi um modo da gente se reinventar também, né? Como nós não podíamos aglomerar para o teatro, então nós resolvemos levar as artes, né, a cultura, tanto do meio da juventude quanto da população para fora de Breves, porque o pessoal precisa compreender que a arte ela não é restrita de um local, né? A arte ela não é única de um local, a arte ela tem que ser de todo mundo e todo mundo tem que praticar, todo mundo tem que assistir teatro, cinema, assistir filme, dançar, gritar, pular, cantar. Então cada um busca a arte dentro de si, né? Então é muito importante falar sobre cultura popular, né, que a gente sabe que há uma grande desvalorização, principalmente aqui no município de Breves, né? Eu volto a tocar num assunto que eu toquei nos programas anteriores, que é em questão ao concurso de lendas que nós tínhamos na escola, né, que era um dos maiores exemplos de incentivo à cultura popular e que hoje nós não temos, né? Então, professor, como resgatar um pouco mais essa valorização da cultura popular em si? Eu lembro que eu participei muito ainda, né? Apesar de ser professor, mas como eu gostava do teatro, ainda cheguei a atuar muito, assim, em todas as escolas que eu participei, né? Eu sempre atuei nessa área teatral. Naquela época a gente sabe que existia uma unificação entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura, que fazia com que houvesse esse incentivo, né? Quando se desvinculou, a Secretaria de Educação ficou de um lado e a Secretaria de Cultura ficou de outro, a gente perdeu um grande espaço dentro das escolas, os espaços culturais dentro das escolas. E a gente tenta, nós professores que trabalhamos aí dia a dia, né, com os alunos, a gente tenta ainda criar esse espaço, criar o teatro. Tanto é que muitas escolas hoje têm um festival interno, né, tem um festival interno de lendas, em que há a competição de sala contra sala.
Porém, a gente sabe que era muito bonito você ir para o ginásio de esportes aqui em Breves, né? E ver as escolas competindo, levando os seus atores, né? As pessoas lá todas torcendo, e vendo que aqui na cidade tinha muitas pessoas que tinham um dom e ainda tem, né? A gente sabe que Breves ele é um polo de cultura. Tem muitas pessoas que têm um dom muito grande aqui, porém a gente sabe que eles são camuflados por muitas situações, tá? E infelizmente acontece isso, né? Poderíamos ter aí uma cidade que fosse exemplo de cultura nas inúmeras formas aqui, né? Tanto é que Breves é a maior cidade do Marajó, né? Nós temos aí a questão de Breves ser um polo, né? Um polo econômico, porém a gente é uma cidade que perto de outras cidades a gente fica um pouco tímida. Nós não temos uma identidade aqui em Breves, por exemplo, perto de outras cidades que tem, né? Nós temos cidades que têm uma identidade, que é Festival de Açaí, Festival de Camarão. Breves não tem uma identidade. O que é Breves, por exemplo, né? Quando se fala de cultura? Apesar de Breves ter um nome econômico, porém não tem um nome cultural ainda, tá? Pessoas para fazer isso tem, né? Temos um corpo de pessoas aqui que são incríveis no mundo da arte, né? Pessoas que têm dons incríveis aqui nessa cidade. Porém, a gente sabe que a valorização dessas pessoas pesa, tá? Então as pessoas acabam sumindo. A criatividade para Breves acaba dependendo de certas situações, de certas pessoas que não o têm. Nós vimos aí muitas pessoas passando, por exemplo, pela Secretaria de Cultura que não tinham o dom, né, não tinha o dom, não tinha o amor pela cultura realmente, né? Então a gente precisa realmente criar e ter uma pessoa que se importe com a cultura local, para que a gente possa criar uma identidade cultural aqui para a cidade de Breves. E a gente criando essa identidade, com certeza os trabalhos vão ser mais visíveis, né? Se chegar um turista aqui, por exemplo, a gente não tem o que mostrar, e vão chamar o pessoal do carimbó para ir lá dançar, para ir lá tocar para o fulano, né? Mas nós não temos aí uma identidade realmente o que é Breves, afinal de contas. Então a gente perde muito espaço para cidades menores por essa falta de identidade cultural aqui no município. Um anfiteatro em Breves, né, seria um espaço perfeito para a divulgação das artes, né? Então, cultura popular ela é de suma importância para que nós possamos descobrir as nossas raízes culturais, né, a nossa história, tudo mais. Mas enfim, né, a direção do programa, Michele Araújo, está pedindo para a gente já encerrar. Então, professor, nas suas considerações finais, qual o seu incentivo para a juventude para não deixar que a arte popular, que a arte cultural, ela não perca o seu foco, e o incentivo para que a juventude participe um pouco mais dos projetos culturais e dos grupos artísticos do município? Ok, então você, jovem que está nos assistindo aí, né, que vai estar aí fazendo parte desse nosso mundo, tá? Eu falo para você que venha com a gente, né? Venha fazer parte desse ambiente que precisa tanto de você, né? A gente sabe que você que é tímido, você que quer se expressar sua arte, você que toca violão, você que dança, né? Você que faz teatro, você que faz uma tela, uma tela pode ser igual o profissional Tadeu aí, né? Uma tela belíssima, ou pode ser uma tela amadora, né? Você tem que... Igual o que eu faço. Pode ser, né? Falar igual que eu faço também, né? Tá? Você pode fazer parte, né, desse mundo, tá? E a gente sabe que é difícil hoje em dia cada vez mais jovens participarem conosco, principalmente pela questão das redes sociais, né? O jovem cada vez mais gasta seu tempo nas redes sociais do que realmente na vida real. Então você que é jovem, tenho certeza que você não vai se arrepender, né? Você vai aprender coisas boas, você vai aprender coisas novas também, e vai aprender a viver o mundo real, aquele mundo onde você vai conversar com outras pessoas, você vai ensinar e vai aprender também, né? Que tudo aquilo que você aprende hoje, um dia você vai usar na sua vida. Muito bem, então siga o professor Jefferson nas redes sociais que está passando aqui, tá bom? Siga o Projeto Face também e conheça um pouco mais sobre a questão da arte, sobre a questão da cultura. Busque conhecer no seu município
na sua região, quais são as grandes movimentações culturais que existem, tá bom? Porque a arte ela não pode morrer. Estamos vivendo um tempo de pandemia onde nós devemos nos cuidar e também devemos cuidar do corpo, da mente e principalmente da nossa identidade cultural. Então, muito obrigado, deixe o seu like, deixe o seu comentário, diga que gostou e lembre-se, fazer arte não basta, tem que fazer arte com estilo. Valeu!